Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, estou ouvindo sim. Então tá ótimo. Obrigada, Andréia. Imagina. Vamos então agora nesse momento, acalmando os nossos corações, elevando nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre. Agradecer ao nosso mentor individual, o mentor da nossa escola, Maria de Nazaré, que nos acompanha, que nos protege, que está sempre ao nosso lado. Agradecer aos nossos irmãos espirituais de luz, que caminham conosco nessa nossa jornada de trabalho, de amor, de entrega e de dedicação. Agradecer aos nossos irmãos de passe, que já estão aqui para poder nos ajudar cada um de nós. Pedir a Deus, com toda a sua misericórdia, que tem por nós, com seu amor incondicional, que nos guia em nosso caminho, e nessa nossa caminhada do bem, e que estejamos sempre abertos a tudo que vem dele. Nesse momento, vamos receber o nosso passe, enchendo nossos corações de amor, de sabedoria, de discernimento. Que cada um de nós, nesse momento, pense somente no amor, na saúde, e que seja retirado de cada um de nós os nossos males, os males do corpo físico, os males do corpo carnal, né? E do espiritual, para que possamos começar mais uma semana mais aliviados, mais atento a tudo. Eleve os pensamentos aonde que cada um quer que melhore a sua situação física ou espiritual. Eleve seus pensamentos para que os nossos irmãos cheguem até onde cada um necessita, onde até cada um precise. E sabemos que a confiança e a entrega é tudo. Nesse momento estamos entregando a Jesus, a Deus Todo-Poderoso e aos Espíritos de luz toda nossa situação, aonde precisamos melhorar, aonde precisamos ser curados, e que recebamos a paz, o amor, a bênção de cada um. Que Jesus nos acompanhe nessa jornada sempre. E agradecidos que estamos por esse passe que foi dado em cada um de nós, nos fortalecendo, nos abençoando, cuidando de cada um de nós, de nossos pensamentos, de nossas palavras, para que sejamos cada dia melhores, cada dia mais calmos, que Ele nos dê o entendimento de tudo que nos é dado. Amém, Jesus. Boa aula a todos. Que Jesus esteja em cada lar, em cada cantinho da casa de vocês.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Boa tarde a todos. Posso começar, Ademir? Preparação dos trabalhos espirituais. Vamos fechar os olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia a dia. No silêncio interior, busquemos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo e assim elevando os nossos pensamentos, vamos agradecendo por mais um dia de vida. Entrelaçando nossas auras num entrosamento fraterno e amoroso com nossos irmãos aqui presentes, vamos saudando os nossos mentores individuais, os dirigentes espirituais dos trabalhos e ao irmão Rodolfo, mentor desta casa. Saudemos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a elas que formem um cordão fluídico de proteção sobre esta casa, abençoada, e sobre cada um de nós, cobrindo os pisos, os tetos e as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar e pedir auxílio para nosso trabalho, as fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus, perante a pátria brasileira. E assim chegamos até nossa mãe Maria de Nazaré. Pedimos a ela que nos acolha com seu manto de luz e nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou, rogando a Ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e a tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita. E vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia. E assim agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Agora, calmamente, vamos escutar a prece dos servidores. Ademir, tá sem som. Ademir, tá sem som. À vontade, Paulo. Boa tarde. Estão todos me ouvindo? É bom sempre perguntar que essa parte de internet. Boa Boa tarde, tarde. então sim. Estamos ouvindo bem. Ah, Estamos ouvindo sim. ok. Que a paz de Deus nos envolva hoje e sempre. E para mim é sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui para compartilharmos esse momento, que é essa aula 57. Alegre também por estar de volta aqui nessa turma. Faz tempo que a gente não se encontra. E bem no mês, né, que mês de maio, que eu, no ano passado, tive uns problemas de saúde, aí ficamos um tempo fora, só voltei mesmo ativa só lá em setembro, então fiquei de maio até setembro atrapalhado por um problema renal que eu tive. Não só pelo problema renal, mas porque quando a gente vai para o hospital, sai, daqui a pouco tem uma infecção, sai, volta, depois tem outra infecção, então deu um azar, uns certos azares aqui. Aí, a partir de setembro, já voltei ativa e estou até hoje aqui, trabalhando, de volta em São José. Até falei que eu estava morando em Santana, mas por causa que eu tenho que ficar aqui fazendo as hemodiálise, eu tenho que... Meu convênio aqui em São José, então estou de volta em São José. E mesmo que fosse, que estivesse em Santana, também daria para fazer essa aula, já que estamos agora de forma virtual. Esse seria uma consequência boa da pandemia, né? Que seria. Estão fazendo vários contatos através de forma virtual. Isso é bom. E a gente tem contato com pessoas de várias cidades, até de outros países. Então, a gente faz preleção, faz uma série de coisas para a internet com plateias
de gente que mora em Portugal, Canadá, Austrália. Interessante o que está acontecendo atualmente. Seja bem-vindo, Paulo. Ah, tá certo. Seja Obrigado. muito bem-vindo. Graças a Obrigado. Deus. Graças Tá a certo. Deus você está bem. Tá certo. É, Agora tá. Depois de uns perrengues, assim foi. Mas É minha foi, bonança. mas foi bom. A gente acaba aprendendo mais coisa ainda, né? Sim. Lógico que a gente procurou aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu com o que a gente lê, né? Não adianta nada você estudar, ler, fazer aula, assistir aula e na hora do problema ficar lá reclamando da vida. Então, procurei aplicar o máximo possível tudo aquilo que a gente compartilha aqui, tá? Isso mesmo. Tá? Então, algo que a gente sempre gosta de dizer, sempre gosto de falar antes, que quando a gente sentar aqui para ouvir as aulas, é bom sempre perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou vendo tudo isso? O que eu ganho com isso? Tá? É bom sempre se perguntar, porque isso te dá segurança, dá certeza de que você está aqui com uma visão, seria fazer uma visão holística da vida. E se você está aqui, porque sabe da necessidade para você mesmo. A gente aprende coisa com os outros, né? Esse que é o bom. Cada semana vem um expositor aqui, dá a sua visão da aula. Isso é enriquecedor, que você fica ouvindo várias pessoas. E cada um vai mostrando o seu ângulo da vida. Cada um de nós temos nosso ângulo da vida. A gente compartilha o nosso ângulo. E cada um de vocês que nos escutam, vai juntando tudo isso e vai ajudando também a entender a vida. Porque não é fácil entender a vida, é complexo. Tá? Então, é uma coisinha simples. Mas o que a gente precisa ter é a certeza do que está fazendo. Tá? E sempre pensando nesse detalhe. Nós estamos adquirindo conhecimento. E o conhecimento nos ajuda a entender a vida. Tá? Na verdade, a gente pode falar assim, que a gente está dando informações. Conhecimento é aquilo que você aproveita das informações. E quanto mais você vai aprendendo, mais você vai ampliando o teu horizonte da vida e vai entendendo. E o principal de tudo, o que é? É a reforma íntima. Né? Então, todas essas aulas, tranquilamente, elas foram criadas para te dar base, força, segurança no entendimento da vida. Cada aula, ela tem a sua finalidade, a sua necessidade. Tá? Hoje, ela é baseada numa parte da história. Mas quando nós vamos falando sobre essa história, é para te fazer uma reflexão sobre a vida de vocês. Então, aconteceu aquilo com aquele pessoal descrito nas escrituras, mas é para que nós tirarmos lições para a nossa vida diária. Tá? Não é para eu aqui sentar, ficar ouvindo, falar uma história bonitinha, uma história linda. Não. Aquilo que aconteceu com eles serve para moldar as minhas atitudes na minha vida. E o principal de tudo quando se fala em reforma íntima, é que você está lutando contra você mesmo. Está lutando contra os teus defeitos morais. Você lutar contra o teu orgulho, a tua vaidade, o teu egoísmo, não é uma tarefa fácil. Né? A gente vem aqui, ouve, acha bonito. O problema é lá no dia a dia. E o que eu posso fazer para não ser egoísta, não ser vaidoso, saber ouvir o outro, saber entender o outro, principalmente, né, nos dias atuais, quem está vendo assim, muitas briguinhas, principalmente no tal do convicções políticas, né? Então, uma coisa interessante está acontecendo. O pessoal, em vez de ter suas convicções políticas e saber usá-lo, não. Ele está usando isso, está expandindo para criar inimigos. Tá? Por causa de convicções políticas, a pessoa está criando inimigos dentro da própria família. Então, a gente está vendo isso acontecer. Então, alerta que a gente dá é o seguinte: não caia nessa armadilha. Tenha suas convicções, suas crenças, mas evita de discuti-lo, para não criar inimigos de graça, à toa. Então, a gente fica assistindo pessoas criando inimigo dentro da própria família, pessoas se separando por causa de uma convicção política. Então, é o seguinte: saia dessa armadilha.
Não entre nessa. Vamos nos dedicar às leituras elevadas. Vamos dedicar a aumentar o nosso conhecimento da vida, a trabalhar o nosso interior. É essa a finalidade dessas aulas. A gente vai ouvindo, vai sentindo, ao final da aula a gente pensa, de tudo que eu ouvi, o que eu posso colocar no meu dia a dia, na minha prática. Essa que é a finalidade. Para que a gente seja alguém que está patrocinando, espalhando a paz, o amor, a alegria, solidariedade, fraternidade. Essa que é a finalidade. A gente está aqui orando, fazendo vibrações com essa finalidade, tá bom? Aí vamos compartilhar a minha tela aqui para a nossa aula, para que a gente possa entrar na aula. Opa! Estão vendo então, o meu... Estão vendo o que eu estou compartilhando? Ah, tá ótimo. Então, nós vamos compartilhar aqui com muita alegria a aula 57, cujo título é Instituição dos Diáconos. Né? Continuando. Essa perguntinha eu sempre faço, né? Espero que vocês tenham a resposta sim. A gente volta a fazer referência ao nosso livro, ao livro amarelo, Iniciação Espírita, que até já falei, não sei, eu devo ter falado que ele tem aquele apelido famoso de O Intocável, que eu espero que vocês não façam jus ao apelido dele, do Intocável, que tenha folheado o nosso livro, lido alguma coisa, isso ajuda a entender mais ainda aquilo que a gente vai colocar aqui. E aqui, na nossa aula, está dividido em alguns tópicos. Vai falar da Casa do Caminho, vai falar sobre Ananias e Safira, vai falar de Estevão, o diácono, o rabino Saulo de Tarso, as perseguições, vai falar da dispersão dos apóstolos, da ressurreição de Tábata, e terminar com o batismo do Cornélio. Qual o objetivo da aula? O objetivo da aula é ressaltar o valor do trabalho como instrumento do aperfeiçoamento por meio dos exemplos deixados pelos primeiros discípulos de Jesus. Então, tudo aquilo que os primeiros discípulos de Jesus fizeram serve para nós de referência, porque eles também tinham as suas dúvidas, a sua dificuldade de entendimento, seus questionamento deles mesmos, por que estavam passando por tudo aquilo, mas com uma grande vantagem hoje em dia. Ninguém estará nos perseguindo por acreditar em Jesus. Essa que é a grande diferença nossa com os primeiros discípulos de Jesus. O sentido do trabalho, acima de tudo, com fraternidade, respeito, dedicação e humildade. Será feita uma correlação da Casa do Caminho ao que o centro espírita deveria ser. E vai falar da passagem de Estevão até a sua condenação por Saulo. Então, qual é a reflexão que a gente vai tirar dessa aula? Cada um terá, na interpretação dos fatos, e estará colocando de acordo com o seu entendimento. Aquilo que eu falei. Cada um de nós que estamos aqui assistindo essa aula, que eu também estou assistindo, temos o nosso entendimento. E é diferente. Cada um vai entendendo. Por quê? Cada um está num estágio evolutivo. Pelo seu estágio evolutivo, ele vai ter um entendimento. Uma pessoa que aprendeu mais ainda tem um outro entendimento. Isso é ruim? Não, não é ruim, não. Isso é bom. Principalmente quando as pessoas conversam entre si, falando aquilo que entendeu um para o outro, vendo as diferenças. Não é errado, porque cada um está entendendo de acordo com seu estágio evolutivo. Cada ser, na mesma escola iniciática, estará multiplicando os ensinamentos de acordo com seu processo evolutivo. Então, aquilo que eu já falei, cada um está num processo, num estágio evolutivo,
E o entendimento vai ser diferente. Mas o principal de tudo é que cada um evoluiu dentro do seu entendimento. Eu vejo algo novo, tento, faço uma reflexão, verifico se isso é bom ou não e adoto no meu comportamento. Que o principal de tudo que nós vamos falar aqui, sempre vai repetir, é colocar dentro do nosso dia a dia esses ensinamentos que não são fáceis. Vamos começar então com o item 1, que vai falar da casa do caminho. O que é essa casa do caminho? Então, na margem da estrada que ia de Jerusalém a Jope, Jope é onde está onde fica o local em que vêm os navegadores com os bens, seu comércio. Então, era um porto muito importante nessa época. Então, nesse caminho de Jerusalém a Jope, construíram um galpão de grandes proporções para abrigar os doentes, aleijados, mendigos, necessitados de toda a ordem e que acorriam em busca de bálsamo para suas dores. O que a gente percebe aqui é que nada diferente também do que acontece hoje em dia. Sempre haverá doente, sempre haverá aleijado, mendigos, pessoas com todo tipo de necessidade, em que haverá outras pessoas que vêm ajudar a aliviar esse problema, a mitigar a dificuldade que essa pessoa está tendo. Tá? Então, é só para referência. E essa estrada, né, lá do Porto até Jerusalém, tratava de uma estrada bastante movimentada, porque Jope, como Cesareia, também era um dos maiores portos marítimos da Palestina. Aqui só para um mapazinho, para ter noção onde fica Jope. Aliás, uma região ainda, né, que continua com seus problemas. Né? A gente está vendo atualmente aqueles conflitos armados entre os judeus e os palestinos. Quer dizer, ainda continuam brigando entre si e são pessoas irmãs, que todos eles tiveram a mesma origem lá atrás, tiveram o mesmo... a pessoa que é Abraão, que deu a origem a todos esses povos. Então, aquelas 12 tribos, cada um com seu comandante, que com o tempo se separaram, e uma dessas tribos é justamente os árabes, né? Que, se bem que os palestinos não é bem árabe, mas tem uma origem comum. Para lá, nesse Jope, afluíam produtos de todo o interior para serem exportados, enquanto de lá também eram recebidas as valiosas e ambicionadas mercadorias, como o vinho de Chipre, o linho do Egito, as sedas da Pérsia, a púrpura da Fenícia e outras tantas coisas consideradas de luxo para os ricos da região. Então, o comércio, essa necessidade, esse desejo de ter materiais elevados, materiais de qualidade, não mudou nada até hoje. Continua hoje ainda as pessoas querendo comprar coisas que dá aquela felicidade material. Se bem que a gente não está aqui denigrindo o uso de materiais de qualidade. Faz parte do uso das coisas de qualidade. O que se condena é o excesso de atenção que se dá a essas coisas. Então, quando nós falamos de coisas materiais, sempre a censura, o cuidado, o tipo de atenção que a pessoa dá a essas coisas materiais. Porque a parte material faz parte da nossa vida. Então, quando se fala assim, nós temos que viver de forma espiritual, tá? O que significa? A gente vai usufruir de todas as coisas materiais que existem, mas com uma visão diferente. Tá? Então, se a pessoa compra, por exemplo, uma calça de uma marca famosa,
A pessoa compra essa calça de uma marca famosa não para ficar exibindo para os outros, mas porque ela tem qualidade, ela vai durar mais. Em vez de durar 1 ano, ela pode durar 10 anos. Então, a gente compra uma roupa de marca mais pela qualidade que ela tem do que para ficar se exibindo por aí. Agora, se eu compro aquela marca para ficar me exibindo, é logicamente que eu estou saindo fora do campo espiritual. Então, se eu compro aquela marca porque eu vejo que ela tem uma qualidade de durabilidade, outras coisas a mais, sem pensar em mostrar isso para os outros, eu estou levando a vida de forma espiritual. É isso que dá a diferença em viver vida espiritual e vida material. Então, eu passo pela vida material, mas com uma visão diferente. Que às vezes, quando assim, vou viver de forma espiritual, a pessoa imagina aquele camarada lá numa caverna, longe de tudo, de todos, rezando o dia inteiro, fazendo jejum o dia inteiro. Não é bem assim, não. Você precisa conviver um com o outro. Como é que eu vou saber que eu vou ser uma pessoa que estou controlando meu egoísmo, minha vaidade, longe de todo mundo? Eu preciso estar no meio das pessoas, sentindo as outras pessoas, sentindo o que elas fazem, se eu consigo me desligar do que elas fazem, entender o que elas fazem. Então, eu preciso da convivência, eu preciso do desafio da convivência. Então, tudo que nós estamos falando aqui é para te dar essa chance de você fazer essas reflexões para si mesmo. Logo, da casa do caminho, né? Está nesse caminho muito com tráfico grande de coisas e de pessoas, logicamente ficou conhecido. E esse galpão ganhou essa denominação, a Casa do Caminho. Por isso temos casas espíritas por aí que também levam esse nome, baseado aqui na Casa do Caminho, nesse galpão. Ali se reuniam todas as noites os discípulos. Já constituíam um grande grupo para ouvirem os apóstolos e outros pregadores discorrerem sobre os ensinamentos de Jesus. Eles viviam como irmãos, ajudando-se e amparando-se mutuamente. Quer dizer, estavam tentando aplicar tudo aquilo que Jesus ensinou para eles. Eles estavam transformando em atitudes diárias aqueles ensinamentos de Jesus. E como já sabemos, os seguidores do Nazareno viviam como iguais. As propriedades pertenciam à comunidade, assim como o dinheiro e os alimentos. Então, o que eles faziam? Eles viviam a comunidade de forma igualitária. Tentavam viver de forma igualitária. E olha, interessante, nessa época, a visão de vida deles era completamente diferente. E esse grupo de discípulos que ouviram Jesus, entenderam o seu ensinamento, sentiram que isso é verdadeiro e necessário, estavam lá tentando aplicar. A gente vê que por isso que é daqui que a gente vai trazendo para nós também, tentando viver de forma igualitária, sentindo que se pertenciam como se fosse uma comunidade. É a única forma que a gente tem de tentar diminuir os nossos defeitos morais, né? Principalmente o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Os 3 que mais se ressaltam no nosso meio. Aqui entramos na parte 2. Vai falar de Ananias e Safira. Então, o que nós vamos falar aqui é uma situação que aconteceu entre eles, que serve como uma referência também para nós. Então, o que estava acontecendo nessa época em que eles estavam incentivando essa vida em conjunto? Os ricos doavam ao grupo as suas fortunas e passavam a viver humildemente, como ocorreu com Barnabá, que era um poderoso proprietário de terras e também era descendente de família riquíssima e tradicional da ilha de Chipre. Por isso que tem esse desenho aqui, que eu até tirei de uma historinha, né? Tem até uma historinha em quadrinhos sobre essa situação de Ananias e Safira.
Ninguém dizia que qualquer das coisas que ele possuía era a sua própria, mas tudo era compartilhado e era distribuído para quem precisasse. Se a gente analisar bem, esse tipo de comunidade não é fácil de ter, porque as pessoas têm que ser bem doadoras uma com as outras. Volta e meia a gente vê algum grupinho por aí fazendo esse tipo de experiência, né? Tentando viver em uma conectividade em que todos compartilham o que tem um com o outro. Evita aquela sensação de propriedade própria, mas dividindo as propriedades. Mas sempre entendendo que para você manter esse tipo de comunidade, todos que integram a comunidade têm que ter esse espírito. Se tiver um que começa a desvirtuar, ele já prejudica a solidariedade, a fraternidade desse grupo. Então, é algo, para que isso funcione, tem que ser todos compartilhando desse sentimento. Mas no futuro, né, de acordo com o que a gente fica ouvindo, quando o nosso mundo, seu mundo de regeneração, poderá se aproximar um pouco disso. Aí, chegamos no caso da Ananias e Safira. Quem era esse casal? E esse casal era um casal de adeptos, chamados Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade, doando parte dos lucros à comunidade e retendo o restante para uso particular. Então, mas, só que é o seguinte, eles propalaram, né, o casal, que eles estavam doando toda a sua fortuna. O que estava acontecendo nesse episódio aí? Eles estavam mentindo, né? Aí foi lá, deixou os bens dele, tudo que ele tinha, falou, ó, isso é tudo que nós temos, vou compartilhar com o grupo. Aí Pedro, valendo-se da sua grande sensibilidade mediúnica, ele soube da verdade e aproveitou-se desse ensejo para cortar pela raiz aquela erva daninha do orgulho e da mentira que começava a brotar dentro da comunidade. Então, porque tinha que prevalecer o quê? A verdade, prevalecer a honestidade. Então, falasse que não estava dando tudo, né? Aí, ele, tanto aqui no desenho, Pedro sabia que Ananias havia mentido. Aí ele disse para Ananias, olha, você não mentiu aos homens. Na verdade, você mentiu a Deus. Então, quando Ananias ouviu essa advertência de Simão, ele sucumbiu. Ele teve um problema de saúde, né? Ou tal, aquela exposição dele, do erro dele ao todo mundo, porque ele foi desvelado, descobriram que ele estava mentindo. Ele passou mal e morreu. Aí a pessoa pode se perguntar, mas como que alguém passa mal só porque foi revelado que estava mentindo? É uma coisa interessante, né? Quando a gente olha, principalmente nos casos aqui de alguns políticos nossos, que a gente sabe que de repente é revelado que ele estava cometendo as maiores da falcatrua. O que é comum acontecer com aqueles políticos que são revelados que estavam cometendo grandes falcatruas? A coisa mais normal é que acabam tendo problema de saúde. Aí a pessoa pode se perguntar, eu acho que é uma jogada dele para se safar. Ele diz que está ficando com problema de saúde, mas a verdade é que está querendo fugir da punição. Mas é o seguinte, tem uma coisa que a gente não percebe. Enquanto aquela pessoa está lá fazendo as suas falcatruas escondido, ele está bem, está ótimo. Mas quando a família, os amigos, todo mundo descobre que ele era um ladrão, que estava roubando dinheiro de todo mundo, essa exposição pública afeta a mesma pessoa. Ela fica abalada, porque é algo que ela não pensou que poderia acontecer.
E geralmente afeta mesmo a saúde da pessoa. O fato de você olhar para o teu filho, para a tua esposa, para alguém da tua família, e a pessoa olhar para você e saber que você que era visto como honesto, uma pessoa boa, uma pessoa maldosa, de repente descobre que está fazendo falcatrua, queira ou não queira, abala a tua saúde. Há um fundamento nessa situação, nesse episódio. Quando ele é exposto ao público, a vergonha é muito grande. Né? É muito grande mesmo. Né? Afeta a saúde da pessoa e acaba tendo que ser internado mesmo. Não é. Pode até acontecer aquele camarada que é realmente um bandido mesmo, que não está nem aí para as coisas, pode ser que está fazendo uma armação. Mas normalmente as pessoas, quando são expostas, elas têm um baque, e esse baque pode afetar a saúde. Então, diante da advertência, Simão, Ananias sucumbe, e o mesmo ocorreu com Safira, momentos depois, quando ela soube que eles foram descobertos, né, que descobriram que realmente eles estavam mentindo. Aí, nesse episódio, que a gente vai falar agora? Inúmeras vezes vimos coisas semelhantes ocorrer na vida de Jesus. Os fatos da vida comum eram utilizados, os fatos da vida comum eram utilizados pelo plano espiritual para integrar os planejamentos maiores que visavam o esclarecimento geral. Então, uma coisa que pode ter ocorrido nesse meio, dentro dessa... porque por trás de nós está lá o plano espiritual também trabalhando, para nos ajudar ou para ajudar que certas coisas ocorram. Tinha noção de que aquele casal, se fossem descobertos, a saúde deles poderia ser abalada tão forte que eles poderiam ir a óbito. O que acontece? Aquela iminente morte do casal acabou sendo usada para propiciar a Pedro a oportunidade de esclarecer questões muito sérias que haviam surgido por ocasião das grandes doações que ocorreram na época. Então, aquelas pessoas que tinham bens, valores, e que foram atraídos por aqueles ensinamentos, foram lá e fizeram doações. Logicamente, no meio daquele grupo, tinha algumas pessoas que os olhos cresceram para aquelas doações. Havia aquele risco de pessoas, de repente, querer lançar mão de qualquer momento daquelas doações, parte daquelas doações. E isso tinha que acontecer alguma coisa para mostrar para todos os integrantes dessa comunidade que não era bom querer ter esse tipo de atitude, querer não fazer a doação verdadeira um com o outro. E também para cortar qualquer tipo de ambição que alguém teria para qualquer tipo de doação que chamasse a atenção. Então, ocorreu o quê? O casal foi exposto, foi tão grande, foi tão forte aquela exposição ao público, daquela falta de honestidade deles, que, logicamente, tiveram algum tipo de síncope, algum cardíaco, principalmente cardíaco. Então, a gente está mostrando aqui que algo que a gente vê ocorrer na nossa vida também com certas pessoas, né? Que está lá fazendo as falcatruas e um dia descoberto, pronto, já dali leva um baque tão grande que tem muitos aí que até a própria família renega a pessoa. Às vezes pode estar até morando junto, mas a partir daí a esposa, filho já ficam tão abalados também que refuga aquele pai que ajuda daquela maneira. É o que a gente fala, né? A gente vê pessoas aí deitando e rolando, fazendo uma série de falcatrua, uma série de crimes, e aparentemente parece que eles estão bem. Mas se nós pensarmos adequadamente, vê que lá no interior delas, elas não estão bem. Porque quando a pessoa faz uma falcatrua, o maior medo dessas pessoas é ficar expostos. Então, eles estão sempre com o coração na mão de algum dia serem descobertos. Então, são pessoas que não vivem bem.
Porque a melhor coisa que a gente tem é viver com honestidade, com paz, com alegria. Aí chegamos na parte 3, vai falar do Estevão, ou diácono. Se alguém quiser ver algo mais, o que nós vamos falar aqui está bem destrinchado, está bem explicado naquele livro, Paulo e Estevão. Então, se alguém quiser se aprofundar nesse relacionamento, nessa parte da história que aconteceu, leia o livro Paulo e Estevão. Tá? Ajuda a entender mais que nós vamos falar aqui. Então, nós vamos falar na parte 3, que é Estevão, o diácono. O hospital, a escola, o albergue, o asilo, a creche, tudo isso, denominados Casa do Caminho, atraiu uma multidão de necessitados, que começava a escapar ao controle dos apóstolos. Então, tinha que cuidar de tudo isso, escola, albergue, asilo, creche, dar a sua palavra, dar a sua mensagem, era muita coisa ocorrendo ao mesmo tempo. Então, eles reuniram-se e, sob a inspiração do alto, encontraram uma boa solução para o problema. Já que os apóstolos estavam sobrecarregados por serem responsáveis por toda sorte de tarefas, desde preparar e servir a alimentação, atender aos doentes, até serem responsáveis pela solução dos grandes problemas da comunidade, enfrentando os sacerdotes e os saduceus. Criaram, então, a ordem dos diáconos, ou seja, aquelas pessoas responsáveis pela parte administrativa da comunidade. Pensamos bem, não é fácil uma pessoa atendendo os doentes, passando mensagem, passando orientação, correndo atrás de alguma coisa para ajudar aquela pessoa, ainda cuidar da parte administrativa, não é fácil. O que acontece também nas nossas casas espíritas, em que precisa ter um corpo administrativo para poder cuidar das atividades materiais da casa espírita. Porque você tem a legislação do município, a legislação do Estado, a legislação federal, em que a casa espírita tem que estar inserido ali. Além do cuidado de correr atrás das coisas para manter que a gente chama de a vida vegetativa da casa. Então, você precisa ter um corpo de pessoal em que vão cuidar dessa parte administrativa. Então, nessa época, vocês sentiram essa necessidade de ter um corpo de pessoas que passam o dia cuidando, buscar de como manter essa comunidade. Você precisa correr atrás do dinheiro, correr atrás de doação, de alguma coisa, para poder ajudar aqueles necessitados. Igualzinho acontece hoje com as casas espíritas. Também precisa de um presidente, de um corpo de diretores que vão cuidar dessa parte material da casa espírita. Então, geralmente, o médium, aquela pessoa que é médium, precisa atender às necessidades dos assistidos. Geralmente é bom que não estejam muito amarrados nessa parte administrativa, porque senão pode atrapalhar até o trabalho de mediúnico que tem que exercer nessa casa espírita. Então, você vê, nós precisamos trabalhar na parte material adequada, que senão ele vai atrapalhar o lado espiritual também. Então, e nesse pessoal, nessa época, sentiu essa necessidade. Então, uma coisa interessante, a instituição de diácono para cuidar da parte administrativa já foi uma das primeiras influências dos costumes judeus sobre o cristianismo nascente. Esse cristianismo nascente, ela trabalhou muito no começo com a influência dos costumes judeus. Lógico que eles eram mais preparados, já viviam isso. Eles tinham lá os seus templos, os seus cuidados,
para que a igreja, falar dessa maneira, a igreja se mantivesse. Senão, a igreja fecha. Indivíduos semelhantes eram contratados também no judaísmo para dirigir e manter as sinagogas. E até por isso, principalmente aqui no grupo do espiritismo, das casas espíritas, né, sempre orienta de ter uma casa assim menor, né, de não ser tão grande, que fica mais fácil de administrar. Muitas vezes as pessoas que têm o seu trabalho mediúnico, um pouquinho, estando na parte administrativa, numa casa menor, fica mais fácil de gerenciar. É por isso que até na Aliança Espírita incentiva-se que você faça as casas não muito grandes. Imagina que tiver se você tem um templo, fala de templo, você tem um templo enorme, aí você precisa de muito mais dinheiro para manter um templo enorme, manter todos os custos, a vida, questão de vida vegetativa, e sendo casas menores, facilita a administração. Tanto que a gente fizer uma comparação com um país, né? Então, que o Brasil, o que ele faz? Dividiu em estados, e de preferência estados menores. Se tem estado muito grande, já aconteceu, tem estados que dividiram em dois para facilitar a administração. Quando você faz corpos menores, fica mais fácil de administrar. Agora, como diácono, um desses diáconos era um moço conhecido por todos como Estevão. E tinha outros, né, que também eram diáconos, Prócero, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau e Felipe. Mas o que nós vamos falar aqui, nesse texto, é sobre Estevão. Estevão chamava-se realmente Gesiel, cuja família dispersou-se quando da morte do pai na cidade natal de Corinto. Por isso que eu fiz aqui a referência, a sugestão de ler o livro Paulo Estevão. Aí vocês vão entender mais essa via crucis que Gesiel e a família dele passou naquela época. Quando a família dispersou, porque recebeu uma perseguição do pessoal do governo, né? Ele foi enviado às galeras e ele foi enviado às galeras para trabalhar como escravo, como navegador, e foi salvo e curado por um romano de bom coração chamado Sérgio Paulo. E quase morto por ter contraído a doença, ele foi levado à casa do caminho, onde foi tratado e se converteu à nova doutrina. E Estevão tinha dois objetivos em sua vida nessa época. Primeiro, dedicar-se inteiramente ao meigo nazareno. E segundo, reencontrar a irmã Abigail, desaparecida durante a trágica morte do pai e sua prisão nas galeras. Então, quando a família ela foi dissolvida por ação de alguns do governante da época, né, a irmã também desapareceu, porque ela teve que buscar ajuda em outros locais e ela acabou indo, também por coincidência, na mesma região que foi o Estevão, que na época era Gesiel. Então, leia um livro que facilita esse entendimento que aconteceu com Gesiel, com Paulo, com Estevão e com Abigail. E Estevão, ele tinha uma palavra inflamada, clara. Ele tinha a palavra dele era uma pessoa acostumada a ter uma oratória ótima, clara, e que atingia profundamente o coração daqueles pobres e doentes que o procuravam, consolando-os. Mas, por ser assim, ainda mais com esse conhecimento fora do judaísmo, ele teve grandes inimigos gratuitos com isso.
que ao espalhar as palavras do Nazareno, ele afetava aqueles que seguiam a doutrina dos judeus. Quem eram esses? Eram os saduceus materialistas e os fariseus fanáticos. Esses não aceitavam as interpretações cristãs da lei de Moisés. Lembre-se que Jesus falou na época, né, que aquele já tinha sido passado pela crucificação, em que Jesus sempre falava que não veio destruir a lei, que era a lei deles, a lei dos judeus, por causa de quem? Dos saduceus e dos fariseus. Mas mesmo assim, esse grupo de pessoas faziam tudo para tentar acabar com essas interpretações cristãs da lei de Moisés. Já corria o ano 35 da nossa era. O que acontece? Então, temos aqui a situação do Estevão, o diácono, que acabou sendo diácono da necessidade administrativa da Casa do Caminho. E aqui agora vamos falar do rabino Saulo de Tarso, já que os dois vão se cruzar. Aliás, são os dois que dão o nome ao livro, que eu estou sempre fazendo referência aqui, Paulo e Estevão. Então, agora, no capítulo 4, vamos falar do Saulo de Tarso. Corria o ano 35 da nossa era. E Saulo via chegarem os últimos anos da terceira década de sua vida. Então, já estava entrando já próximo dos 40 anos. Até então, dedicada inteiramente aos estudos e aos preparativos que deveriam levá-lo às altas posições da sociedade judaica, da qual fazia parte. Ele era filho de uma tradicional família de fariseus, sob a direção do velho Isaac, que era possuidor de inúmeras caravanas de camelos que cruzavam em todas as direções os desertos da região. Então, e ele estudava para ser mais um rabino. Aliás, ele tinha condições de ser um rabino muito bom. E Saulo recebeu educação tradicional. Aprendeu desde menino a profissão de tecelão, que era a mesma do pai. Isso também, porque naquela época, todos tinham que ter algum tipo de profissão. Tecelão, qualquer coisa. Se não tivesse uma profissão, era considerado uma pessoa indolente. Isaac também não poupou esforços para fornecer ao filho os melhores professores da cidade de Tarso. Tarso porque foi onde que ele nasceu. E depois de Atenas e Alexandria, onde ele foi completar a sua formação, a qual tinha como principais objetivos o conhecimento da lei e das tradições farisaicas. Então, ele fez todo esse estudo, todo esse trabalho de aprender o máximo possível, para depois atuar nos templos, como rabino. E ele tinha condições de fazer isso. E em Jerusalém, Saulo era o discípulo preferido de Gamaliel, chamado a beleza da lei, que era neto de Hilel. Então, Gamaliel era neto de Hilel, e Hilel era fundador do farisaísmo, e que recebeu o título de Rabaã, ou nosso mestre, o qual somente 6 após ele mereceram. Então, poucos mereceram esse título de Rabaã. E o Saulo, por seu estudo, sua dedicação, por sua oratória, ele era um discípulo preferido de Gamaliel. Tá? Logicamente, o Gamaliel já estava bastante idoso, seria substituído dentro em pouco pelo vigoroso e fanático Saulo, na direção do Sinédrio, em Jerusalém, um órgão que praticamente dirigia internamente os assuntos mais importantes da nação. Então, o Sinédrio
era o grupo de pessoas que eram os dirigentes e que mandava muito. Eram os governantes da época. E a palavra deles tinha força. Tá? Então, o que eles falassem, todos tinham que seguir. E com tais poderes na mão, Saulo ele estava vendo se concretizar os sonhos que ele acalentava desde a adolescência, né? Ser um rabino. E um rabino famoso, um rabino com influência, com força. Era essa a ambição dele. Ele desejava dedicar sua vida àquele que reergueria Israel ao lugar de primeira nação dentre todas. Ele também esperava o Messias prometido pelos profetas. Logicamente, esse Messias que eles esperavam era aquele que vinha libertar os judeus do jugo dos romanos. Então, não era Jesus. Aí que estava o conflito. Então, o Messias prometido pelos profetas. E que, na visão dele, não era Jesus. E ele, sendo rabino, com os poderes que teriam, né, ele iria preparar o caminho do Messias para que tudo ocorresse com a maior rapidez. Então, ele estava tendo essa visão do mundo dele de que ele ia ser até aquele um que iria pavimentar o caminho para que o Messias se manifestasse. Saulo já ouvira falar dos seguidores do Nazareno e se revoltava quando referiam a ele como se fosse o Messias. Então, aqui nós já estamos entrando no item 5, né, falando das perseguições. Então, pode ver que nós já falamos sobre Estevão, já falamos sobre Saulo, as atividades de Saulo, e agora vamos falar sobre as perseguições. Porque um daqueles que participou muito dessas perseguições foi Saulo. Ainda mais quando diziam que o Nazareno era o Messias. Ele ficava revoltado, porque o Messias seria alguém que iria acabar com os romanos. Aí ele dizia: como poderia o Messias de Israel ter sido crucificado como ladrão, sem libertar Israel do jugo de Edom? Edom é como eles se referiam aos romanos. Então, urdiram-se outros planos para impedir a propagação da nova doutrina. Então, ao mesmo tempo que ele criticava isso, de chamarem o Nazareno de Messias, e ficavam propagando aquelas orientações do Messias, ele fazia tudo para impedir essa propagação. E mais uma vez, Simão, nessa sequência, né, que aqui, na nossa aula aqui, ela está sendo bem, assim, bem resumida. Então, aqui, como sempre, por causa de estarem divulgando a nova doutrina, Simão e Jocan, que na verdade Simão e João, volta e meia eram presos. Né? Então, por isso está dizendo que, mais uma vez, Simão e Jocanã, que é João, foram presos. Mas qual não foi a surpresa dos sacerdotes, quando na outra manhã, lá estavam de volta pregando no templo? Os soldados amedrontados disseram que um anjo os havia solto durante a noite. Aí já era a terceira vez. Pela terceira vez, os apóstolos foram presos e agora, sob forte guarda, foram encaminhados a julgamento. E nesse julgamento estavam presentes o Gamaliel, né, o Nicodemos, José de Arimateia, além de Saulo e os saduceus. Apesar da violência da acusação dos saduceus, Gamaliel ainda conseguiu absolver os discípulos, dizendo: se for coisa de Deus, permanecerá, e se não for, desaparecerá com o tempo. Tá? Então, Gamaliel já era alguém que tinha uma visão assim, mais cuidadosa dessa situação. Ele não tinha aquele desejo de eliminar qualquer tipo de pessoas que viessem com um ensinamento diferente deles. Ele já aceitava um pouco mais, diferente do Saulo.
Logicamente, quando Gamaliel, falando isso, absorveu os discípulos, Saulo ficou desapontado, ficou triste, porque ele queria a eliminação daqueles que estavam divulgando aqueles ensinamentos que ele considerava errado. Aí aconteceu, ele foi lá, conseguiu algumas testemunhas que afirmaram ter ouvido de Estevão que Jesus destruiria o templo, revogando a lei de Moisés. Pode ver aqui nesse trecho que algo já foi até feito referência lá quando Jesus estava vivo, que ele disse que não vim destruir a lei. Por que ele falou isso? Para que não ocorresse de que, muito rapidamente, ele fosse condenado à morte, porque sabia que um dia seria condenado à morte. Mas se ele já falasse assim, eu vim revogar a lei de Moisés, pronto, já no dia seguinte já estaria condenado e morto. Então ele teve a prudência de até falar diferente. Não, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a elas. E o Saulo, nesse episódio com Estevão, foi lá, arrumou testemunha, dizendo que Estevão disse que Jesus destruiria o templo. Jesus ia revogar a lei de Moisés. Naquela noite foram à casa do caminho para ouvir o pregador. E lá iniciaram a polêmica, que não foi aceita por Estevão, mas que mesmo assim foi preso e levado ao cárcere. Ao que acontece que fazia muito, vou falar em polêmica, né? Naqueles tempos lá com os rabinos, o que eles mais faziam entre eles era criar polêmica mesmo. Cada um tinha uma visão daquela doutrina e fazia um debate um com o outro sobre aquela visão que ele tinha da doutrina. Só que nesse caso aqui, criou essa polêmica, mas para tentar arrumar motivo, alguma coisa que pudesse dar base para prender todo mundo e levar ao cárcere, principalmente aqueles que estavam lá na frente, passando aquela mensagem a que eles estavam assistindo. Então, sempre nos templos, o normal entre eles era criar polêmica. Mas nesse caso aqui, nesse momento, era ter uma motivação para prender Estevão. E tem uma coisa também que deixava Saulo mais ainda bronqueado, porque o Estevão também tinha dom da oratória. E era muito bom. E o Saulo não aceitava isso, apesar de Saulo também ser muito bom na oratória. Mas o Estevão sempre o superava. Aí criou polêmica, criou aquela briga, e ele usou aquilo como motivação para levar ao cárcere. E com o apoio do sumo sacerdote, e apesar dos protestos de Gamaliel, Saulo conseguiu aprovar a condenação de Estevão. E que condenação é essa que ele fez? A condenação era matá-lo, era pena de morte, e o pior de tudo, com apedrejamento. Né? Já dá para imaginar a violência que seria esse tipo de morte. Você levar pedrada, uma atrás da outra, até você perder a vida. É um tipo de condenação terrível. É uma violência estupenda. Mas era comum entre eles, né? De apedrejar aqueles que eram condenados pela lei deles. Logicamente, por quem? Saduceus e fariseus, que era uma turba de fanáticos. Por isso que a gente sempre avisa que fanatismo é muito perigoso, que o fanatismo leva a pessoa a não entender o outro, a querer se impor em cima do outro, até de uma forma de eliminar a vida daqueles que são contrários. Então, a gente vê assim, nossa, cara, só de pensar naquela cena da pessoa receber uma pedrada atrás da outra até
perder a vida, nossa, é uma coisa que não tem nem como imaginar. Mas foi um trabalho do Saulo, porque ele não se conformava em de ouvir aquelas pessoas falando do ensinamento de Jesus, ainda principalmente dizendo que era Messias. Então, logicamente, as perseguições foram imensas, né? Foram enormes. Aí que a gente vê, assim, hoje em dia, a gente ouve esse ensinamento de Jesus, a gente aceita ou não, se quiser, e se aceitar, você não vai ter ninguém brigando com você ou querendo até tirar a tua vida por seguir os ensinamentos deles. Então, a nossa vida atual já é melhor. Porque, na verdade, também, queira ou não queira, né, o ser humano evoluiu um pouquinho melhor. Tanto que, hoje em dia, há muita... a pena de morte ela está sendo removida de vários países, aos pouquinhos. Muitos países tinham pena de morte, hoje já não tem. Tá? E as que não têm, não quer implantar de jeito nenhum. Ainda mais dentro da nossa visão espírita, de que você pode eliminar o corpo de alguém, mas o espírito continua aí, continua na área. Né? Sabemos que eles vão para o plano espiritual e pode ficar aqui em volta também de nós. Por isso que o espiritismo não prevê isso. Assim, agora entramos na parte 6, que é a dispersão dos apóstolos. Com as perseguições implacáveis levadas a efeito contra os discípulos de Jesus, Saulo logrou dispersá-los, afastando de Jerusalém. E o único apóstolo que permaneceu na capital foi Tiago Menor, filho de Alfeu, porque este se assemelhava a um fariseu fanático. Então, o Tiago Menor, ele fazia as coisas de tal maneira que parecia até um fariseu. E com isso, ajudou a não ser tão perseguido por Saulo nessa época. Tiago manteve em funcionamento a casa do caminho, se resguardando das investidas de Saulo, já que ele agia mais de uma forma parecida com os judeus. Um dos apóstolos, Filipe, percorreu a Samaria, curando e pregando para uma grande população. Ali encontrou Simão, o mago, que conquistara a popularidade graças às suas habilidades e que depois se converteu à nova doutrina. Então, alguns dias depois, surgiram Pedro e João, que possuíam a extraordinária faculdade de fazer as pessoas receberem o Espírito Santo. E Simão, o mago, esse Simão não tem nada a ver com o Simão, com Pedro, Simão, o mago, ele tentou comprar esse segredo dessa tal faculdade, dessa faculdade do Espírito Santo. Mas ele foi severamente advertido por Pedro, arrependendo-se. Uma coisa que a gente vê aqui também, a mediunidade, ela independe do caráter da pessoa. Ela pode ser uma boa pessoa, uma pessoa, ter bom uso, mau uso, ela pode ter a mediunidade. Então, esse Simão, o mago, era mago porque tinha alguma mediunidade, mas ele usava para ganhar dinheiro, né? Porque era um mago. E Felipe era também médium. E recebeu, certa feita, de um espírito, a informação que deveria seguir para a estrada que levava a Gaza. E sem vacilar, para lá se dirige, encontrando um alto funcionário etíope, superintendente de grandes negócios da rainha, e que se converte e deixa se batizar. Então, aqui está descrevendo alguns feitos de alguns discípulos, e Filipe era um deles. Algo que ele fez foi, com esse alto funcionário etíope, trazê-lo para a doutrina, tanto que se deixou batizar. E Barnabá, aquele, lá no começo falamos que deu toda a sua riqueza para ajudar a comunidade, foi para Antioquia, porque ali
ali havia iniciado um núcleo com grande número de adeptos, sem que houvesse uma pessoa que o dirigisse. Então, o Barnabá foi para Antioquia com esse grupo de adeptos para dirigir esse grupo. Pedro também deixou Jerusalém para pregar nas cidades próximas. Em Lida, curou Enéas de uma paralisia de 8 anos. Então, aqui estamos apenas descrevendo alguns atos, alguns resultados dos apóstolos. Ali estava, quando vieram de Jope, chamada com urgência. Em Lida, ele curou Enéas, aí veio um pessoal de Jope buscando atrás de Pedro para levá-lo para Jope. Eram os parentes de uma menina chamada Tábata, ou Dorcas, que era uma menina caridosa e querida de todos na cidade. E que estava doente. Assim que Pedro adentrou na cidade, uma multidão de beneficiados pela garota, coxos, estropiados, doentes e crianças, que se aproximou implorando-lhe que a salvasse. Então, ela era uma menina caridosa e que as pessoas procuravam ela para se curar também. E estava muito doente. E diante do leito, Pedro orou ao mestre de joelhos, logrando que a menina novamente levantasse para a alegria de todos. Logicamente, ele curou a Tábata ou Dorcas. Tanto que é comum você ver um grupo de evangélicos chamando principalmente, tem um grupo de comerciantes que vende roupa para evangélicos. Não sei se já viram. E geralmente a loja se chama Dorcas. Foi tirado aqui dessa passagem da cura que Pedro fez de Tábata ou Dorcas. Então, se não sabe também, os evangélicos vendem uma roupa só para evangélicos. E Pedro permaneceu em casa de Simão Curtidor. Aqui já é um outro Simão, né? Nós tínhamos Simão lá, o mago, agora um curtidor, além do Simão que estava ali cruzando com ele, durante bastante tempo, pregando e curando os enfermos. A promessa do mestre se cumpria, descrevendo aqui, mostrando que os outros também poderiam fazer o que ele próprio fez. Podeis fazer o que eu faço e ainda mais. E aqui entramos no 8, que é o batismo do Cornélio, que na verdade é uma descrição de alguns atos dos apóstolos, né? E havia em Cesareia um centurião da corte romana muito respeitado, não pelo seu poder, mas sim pela sua caridade e simpatia. Então, mesmo no meio dos romanos, sempre tinha alguém que tinha um sentimento interno diferente da maioria dos romanos. Tá? Ele fazia caridade e tinha simpatia. Aí, certo dia, um espírito lhe aparece pedindo que enviasse alguém a Jope chamar o apóstolo Pedro, que estava hospedado na casa do Simão, o curtidor, o qual ficava junto ao mar. Logicamente, Jope é onde fica o porto. Enquanto os mensageiros seguiam para Jope, Pedro pregava nas cidades próximas. E voltando, Pedro, né? Estava pregando, e um dia estava voltando pela praia, sentiu fome e parou para se alimentar. Enquanto ele se preparava para a refeição, uma visão o arrebatou, mostrando-lhe uma grande toalha que descia do céu. Então, aqui tem um desenho só simulando essa toalha. E nessa toalha, Pedro pôde ver toda a espécie de aves, quadrúpedes e peixes utilizados como alimentos pelo homem. Em seguida, uma voz se ouviu ordenando que Pedro se servisse daqueles alimentos. E diante disso, o apóstolo recuou, assustado, dizendo que ele, como judeu, ele jamais poderia comer coisas imundas. E novamente se fez ouvir a mesma voz que o repreendeu. Ao que Deus purificou, não faças tu impuro. Então, mesmo com os ensinamentos de Jesus,
aquela força dos ensinamentos dos judeus ainda estava forte dentro dele, que também não comiam certos tipos de aves, certos tipos de quadrúpedes. Era proibido o judeu comer certos tipos de alimento. E ele ainda tinha isso dentro dele. E nessa visão em que ele quis, acho, ficou até com raiva de ter comer aquilo, que aí veio aquela mensagem: ao que Deus purificou, não faças tu impuro. Então, logo depois, ele recebeu a visita dos mensageiros de Cornélio. Quando ele recebeu a visita dos mensageiros de Cornélio, ele imediatamente entendeu o porquê da visão que ele presenciara. Por quê? Esse Cornélio, na visão deles, os judeus, era um gentil. Era um gentil. E gentios eram desprezados pelos judeus. Quem entendeu que os gentios, sendo também filhos de Deus, eram igualmente puros e mereciam ouvir as palavras do Redentor, assim como os judeus. Então, o que a gente percebe aqui? Que Pedro ainda tinha dentro dele aqueles ensinamentos dos judeus, e que Jesus falou era como se fosse só para os judeus. E com essa visão, aí que ele começou a entender que a mensagem de Jesus também era para todos, até para aqueles que chamavam de gentios. E seguindo em continente para Cesareia, aí chegando, e ele foi surpreendido pelo gesto humilde do centurião, que se colocou aos seus pés para adorá-lo. O apóstolo, então, seguiu o soldado, dizendo-lhe, homem como ele, e abraçando-o fraternalmente, transmitindo nesse comportamento exemplos que deveriam ser seguidos por todos os que hoje em dia se julgam superiores por ocuparem posição de destaque nas seitas religiosas. Então, o que nós estamos falando aqui? Que hoje em dia ainda há pessoas religiosas que se consideram superiores. Né? E é por isso também que dentro da casa espírita, às vezes a gente encontra pessoas que ocupam uma diretoria. Eu sou o diretor do estudo mediúnico. E o cara e a pessoa quer ser tratado como se fosse alguém diferente. Ou então, um médium que tem uma mediunidade muito aflorada, ele quer ser tratado como se fosse alguém diferente, como se fosse acima dos outros do centro. Aqui já estamos falando dentro do nosso meio. Por quê? Somos seres humanos. E dentro dos nossos seres humanos, infelizmente, tem alguns com toda a orientação, com todo o ensinamento que ele recebe, às vezes ainda se sente um pouquinho acima dos outros. Né? Ele ocupa um cargo de diretor, aí chega numa reunião e ainda quer sentar separadamente, ó, num canto. O diretor de estudo mediúnico. Aí ele quer ser tratado como isso. Então, serve como orientação, cuidado para todos nós, não entrar nessa vibe, né? Entrar nessa vibe de querer ser melhor que o outro só porque ocupa uma posição de trabalho, né? O que acontece no meu meio, né? Que infelizmente, né? No meio militar, tem gente que é superior hierárquico e acha que é superior pessoal. Já vivi muito isso também lá. Confundiu as coisas. Só que aqui nós estamos no meio religioso. Então, isso não é bom. Tá mostrando que a pessoa não está aprendendo. Após os primeiros entendimentos, uma reunião foi marcada, quando então um grande número de amigos do centurião se fez presente. E em determinada hora, todos deram passividade mediúnica. Aconteceu, receberam o Espírito Santo da descrição evangélica. Este fato maravilhou todos os judeus presentes, porque estes julgavam que somente os circuncidados eram merecedores de tal privilégio. Então, também tinha esse detalhe com os judeus. Só tratava bem aquele que era circuncidado, porque ele estava dentro da religião deles. Aí os judeus, nesse pessoal presente,
viu que todos receberam passividade, independente de serem circuncidados ou não. Então, somos iguais. Os apóstolos em Jerusalém, tomando conhecimento dos fatos ocorridos em Cesareia, crivaram Simão Pedro de reprimendas. Ele falou: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Aqui é só para ver como que ainda eles estavam tomados para aquele entendimento dos judeus. Dessa forma, o apóstolo Simão Pedro teve que explicar com detalhes os acontecimentos de Jope e Cesareia para que os demais se acalmassem suas inquietações. Esse episódio, que os seguidores do mestre haviam se esquecido das visitas que fez a Zaqueu, publicano, na distante Galileia, da visita que fez a Levi, o apóstolo, que fora anteriormente também publicano, e nem por isso o mestre deixou de comer em suas casas com seus amigos. Os chamamentos para que os apóstolos deixassem os seus sectarismos e passassem a divulgar a nova doutrina para todos os povos, consoante os desejos do rabi, que ainda não eram entendidos. Só mais tarde seriam ouvidos quando um rabino tivesse passado por Damasco e encontrado o seu verdadeiro caminho. Então, o que está querendo dizer nessa parte final aqui? Que esse rabino, que é o Saulo, que depois que ele encontrou Jesus lá na estrada de Damasco, se transformou e partiu para o outro lado. Então, toda aquela veemência, toda aquela força, toda aquela convicção que ele tinha com os ensinamentos dos judeus, ele transferiu para os ensinamentos do Cristo. E já está falando aqui sobre isso, que mais tarde seriam ouvidos, porque vai fazer parte das próximas aulas. Então, hoje, nós encerramos aqui, com esse final, que mais para frente, esse pessoal que ainda estava com o judaísmo enraizado neles, teriam que se desvencilhar do judaísmo para aplicar os ensinamentos de Jesus, e que quem iria puxar isso seria o Saulo, quando se chamasse Paulo, já nas próximas aulas. E com isso nós terminamos o nosso aqui de hoje. Uma mensagenzinha. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Tá? Assim chegamos ao fim. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Agradecido pelo seu retorno. Volte sempre. Depois a gente conversa, né, no particular lá para marcarmos mais algumas aulas, né? Em nome da nossa turma, eu te agradeço de coração. Né? Muito obrigado. Você é muito querido por nós. Bom, tá vendo. Vamos lá. Sandra? Sandra? Oi, Ademir. Pode fazer o encerramento. Tá. Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que a partir de agora possamos dividir o que de mais precioso nos deste, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens, para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicídios, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos,
pelos que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem depressão com os pensamentos voltados à prática, rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual. E, finalmente, vibremos por nós mesmos para que, como servidores e aprendizes do Cristo, estejamos sempre ligados a vós através de nossa fé. Encerramento dos trabalhos espirituais. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou este ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje. Agradecemos o nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor desta casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui e que, mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de teus ensinamentos, pois nós o amamos acima de tudo. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, mais uma vez lembrando, né, das nossas vibrações às 22 horas, para vocês participarem, muito bom para todos nós. O caderno de temas continua igual, não tem temas novos, né? Só a semana que vem que será dado um novo tema. Ademir. Não sei se você está falando, mas eu não estou te ouvindo.